Olá, eu sou a professora Eliane Coco e hoje estou aqui para a resolução de mais uma questão, hoje do Instituto Federal Farroupilha 2016. Vamos ler a questão primeiramente. Considerando as equações a seguir, assinale verdadeiro ou falso em cada uma das alternativas. Assim, a sequência correta é. Então, vamos lá. Primeira alternativa. Nós vamos ter que analisar cada alternativa e verificar se ela é verdadeira ou falsa. Os valores de x para x² mais 2x menos 3 igual a zero são x' igual a menos 1 e x² igual a 3. Será que isso é verdadeiro ou é falso? Bom, o que nós temos aqui? Vamos analisar. Nós temos uma equação do segundo grau e ela é completa. Por que ela é completa? Uma equação do segundo grau, ela vai ter a forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são os coeficientes. Se ela tiver os três, ela é completa. Então, nesta alternativa, nós temos aqui o a, que acompanha o x², coeficiente 1, o b, positivo 2, e o c, negativo 3. Então, ela é uma equação completa. Nós temos duas formas de resolver, nós vamos ter que verificar se... Bom, eu também posso verificar substituindo os valores aqui, certo? Nessa equação que você pode fazer simplesmente isso para ser mais rápido. Então, como que uma das maneiras seria o quê? Pegar a equação x² mais 2x menos 3 igual a zero. O que ele dá? Os valores de x. Quais são os valores de x? Ele diz que é menos 1 e 3. Vamos verificar. Bom, aqui eu tenho x na equação. Então, para mim verificar se esses são realmente valores de x, isso também são chamadas de raízes, basta substituir os valores e verificar se a igualdade aqui condiz, e se ela é igual a zero mesmo. Então, vamos pegar o primeiro valor, menos 1, vamos substituir. Sempre que eu for substituir uma letra por um número, eu tenho que colocar este número entre parênteses, sempre que ele for negativo, se for fração, se for um número com vírgula. Então, menos 1 ao quadrado, mais 2, 2x quer dizer duas vezes entre um número e uma letra, vezes, qual é o valor do x mesmo? Menos 1, entre parênteses, sempre, menos 3 igual a zero. Agora, isso é uma equação. O que eu resolvo primeiro? Potência e multiplicação. Então, a potência, menos 1 ao quadrado, está entre parênteses, então, menos 1 vezes menos 1, positivo 1. A multiplicação, positivo 2 vezes negativo 1. 2 vezes 1, 2, mais com menos, menos 2. Menos 3 igual a zero. Agora, eu tenho uma soma, vamos ver quanto eu estou devendo. 2 e 3 eu devo 5, então eu tenho 1, estou devendo 5, igual a zero. 1 menos 5, 4 igual a zero. Não é diferente. Então, menos 1 não é raiz, essa é uma alternativa falsa, eu nem preciso provar 3 porque vai ser falsa, certo? Então, essa primeira alternativa aqui é falsa. Essa seria uma maneira. Mas e se desse zero igual a zero? Aí você vai provar como 3, mas eu já vi que é falsa. Mas eu também posso verificar quais são realmente os valores de x, então, bom, agora eu vi que 4, que menos 1 não é raiz, mas então eu poderia resolver essa questão encontrando as raízes. Para encontrar as raízes de uma equação completa, tem duas maneiras, ou a fórmula de Bhaskara, ou soma e produto, né? Soma e produto. A soma das raízes sempre tem que ser o oposto do b. Então, menos o b. E o produto sempre é o c. Então, vamos verificar. Isso quando o a for 1, tá? Porque se o a for diferente de 1, você ainda tem que dividir por a aqui, tá? Certo? Mas aqui, como o a é 1, é só o oposto do b, a soma das raízes, e o produto das raízes é o c. Então, quem é o b? Vamos procurar aqui. O b é 2. A soma das raízes tem que dar o oposto, então seria menos 2. O produto é o c. Quem é o c aqui? Negativo 3. Então,
Por esse método, agora você tem que pensar, atribuir valores. Quais os dois números que multiplicados eles resultam em negativo 3 e os mesmos números somados dá negativo 2 como solução, como resposta. Então, vamos para o produto que é mais fácil. Para dar 13, eu só tenho 1 e 3, 1 vezes 3. Mas como o 3 é negativo, um deles tem que ser negativo. Agora, vamos pensar qual deles. Bom, como lá a soma também é negativa, tem que ser o maior. Então, aqui vai ser negativo 3. Então, vamos pôr os mesmos números na soma e vamos verificar se isso é verdadeiro. 1 mais negativo 3. Você tem 1 e deve 3, você deve 2. 1 vezes negativo 3 verdadeiro. Então, os valores de x seria x' igual a 1 e x duas linhas igual a negativo 3. Está invertido o sinal, na verdade, né? Então, por soma e produto seria isso. Ou por Bhaskara. Por Bhaskara, vocês sabem como aplicar Bhaskara, né? X igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui é o discriminante que você pode fazer separado, tá? Alguns aprendem de forma separada. E aí, você pega a fórmula e vai substituindo. Menos b. Quem é o b? Vai lá buscar. É 2 positivo. Então, mais com menos, menos 2. Mais ou menos, a raiz quadrada de b ao quadrado. Quem é o b? 2. 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o a. Quem é o a? 1. Quem é o c? Negativo 3. Sempre que for negativo, entre parênteses. Dividido por 2 vezes o a, que é 1. E aí, agora é só resolver. Nós vamos ter menos 2, mais ou menos 2 ao quadrado, 4. Aqui já pode fazer toda a multiplicação. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Menos com menos, mais 12. Dividido por 2 vezes 1, 2. X igual a menos 2 a mais ou menos 4 mais 12, 16. Vai ficar raiz quadrada de 16. Já vou fazer raiz quadrada de 16, 4, dividido por 2. E aí, você vai ter x' e x duas linhas. Menos 2 mais 4, primeira raiz, soma. A segunda raiz, você vai diminuir. E aí, menos 2 mais 4, 2, dividido por 2, 1. Essa é o nosso x1. x2, devo 2 e devo 4, eu devo 6. 6 dividido por 2, negativo 3. Então, tá aqui 1 e menos 3. Aqui também eu encontrei 1 e menos 3. E aqui eu substituí para ver se ia dar igualdade zero. Se desse a igualdade zero, é porque ela era a raiz, era valor de x verdadeiro. Então, eu tenho 3 maneiras. Como é um concurso que eu estou fazendo, claro que a primeira seria mais rápido, você substituir para ver se é ou não é raiz, porque é só para você verificar se isso é verdadeiro ou se isso é falso, certo? Então, ok? A primeira a gente viu que é falsa. Vamos para a segunda alternativa, ok? Vamos lá. O que nos diz a segunda alternativa? Os valores de x para x ao quadrado menos 9 igual a zero. Outra equação do segundo grau. Mas essa é incompleta. Então, eu também posso substituir, mas essa aqui eu acho que é mais rápido resolvendo, ó, porque ela é incompleta. Então, vamos copiá-la. X ao quadrado menos 9 igual a zero. É uma equação incompleta, eu tenho o coeficiente A e o coeficiente C. Como eu tenho só um termo com x, eu vou isolar o x, deixar ele sozinho. Então, x ao quadrado igual negativo 9, passa para cá, fica positivo 9. Quais os números que elevados ao quadrado dão 9? Basta eu tirar a raiz, é números que ele vezes ele. Como eu sei que elevado ao quadrado tem o 3 e tem o menos 3, né? Porque menos 3 vezes menos 3 também é 9, a gente coloca mais ou menos, né? Antes da raiz, do radical, 9. X igual mais ou menos 3. Então, aqui eu tenho duas raízes. O x' 3 e o x duas linha menos 3, ou invertido, certo? Então, essa, olha aqui, x' menos 3 e 3, certo? As duas verdadeiras. Os valores de x para x ao quadrado menos 3x igual a zero são
x' 13 e x2' 0. Aqui também ela é incompleta, só que aqui eu tenho o coeficiente A e o coeficiente B. Aqui eu tinha o A e o C. Bom, também eu posso substituir, que vai mais rápido, ó. 3, vamos colocar o 3 aqui. 3 ao quadrado, 9. Aqui, 3 vezes 3, 9. 9 menos 9, 0. Fechou? E se eu substituir 0, com certeza, 0 ao quadrado, 0. 0 vezes 3, 0. É verdadeira. Então, aqui, verdadeira. Mas posso resolvê-la. Então, já que estamos aprendendo, né, como resolver, estudar sempre, o bom é você tentar encontrar mais de um método, mais de uma maneira de resolver, né? Claro que, como é um concurso e você precisa ser ágil, você vai pelo método da substituição, que é mais rápido essa aqui. Então, aqui eu tenho os coeficientes A e B. Sempre que eu tenho os coeficientes A e B, eu não preciso aplicar Bhaskara e nem fazer soma em produto, que às vezes demora mais. Como eu tenho dois termos que tem x, eu vou colocar o x, o fator x, em evidência, porque ele é comum nos dois termos. Coloquei o x em evidência, eu vou ter aqui, vai sobrar x, e desse outro termo, como eu coloquei x em evidência, menos 3 igual a 0. Como eu tenho um produto de dois fatores igual a 0, eu sei que 0 vezes 0 é 0. Então, nós vamos igualar cada um dos fatores. Esse primeiro fator aqui, x, vamos chamar de x', vamos igualar a 0. E aí, eu já tenho a primeira raiz. Agora, o segundo fator, que é o que está dentro do parênteses, também vamos igualar a 0. E ficamos aqui com uma equação do primeiro grau. Isolamos o x igual 3 passa para o outro lado, fica positivo, e aqui eu vou ter o x 3, 0 e 3, que eram aqui os valores de x, verdadeiro. Então, o que acontece aqui? A primeira era falsa, verdadeira, verdadeira. Falsa, verdadeira, verdadeira é a letra a nossa resposta correta. Então, uma questão desse tipo, que pede para você provar aqui verdadeiro ou falso e já dá as raízes, uma das possibilidades é você substituir esses valores e verificar se vai dar o zero aqui, se essa igualdade fecha zero, ou resolver pelos métodos que você aprendeu na escola ou está aprendendo aqui, ok? Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários, se inscreve no meu canal, participe, deixa seu like, compartilhe para que eu possa também produzir mais vídeos ainda e saber que vocês, né, estão participando junto. Deixa seu comentário também. Um grande abraço da professora Eliane Coco. Eu, você e a matemática.